Fontes quentes aqui do Paraguai indicam que vai ficar mais difícil o processo migratório, ou como alguns chamam a residência fiscal, mas o nome mesmo legal, residência temporária no Paraguai. Isso em conversas que eu tive com o pessoal de migrações, também alguns conhecidos que fazem assessoria, e aqui nesse vídeo eu vou falar para você 4 pontos que devem ficar mais difíceis para se fazer a residência aqui no Paraguai. Pode ser ainda no segundo semestre desse ano ou para o ano que vem. Na medida em que nós temos uma eleição no Brasil, e isso pode acelerar o número de pessoas que queiram vir para cá, residir no Paraguai, há grandes chances disso aqui acontecer, dessas 4 alterações acontecerem. Eu fiz o meu processo de residência temporária sozinho, sem assessoria. Já disse em outros vídeos que não é um bicho de 7 cabeças, pelo contrário, que você que está me assistindo também consegue fazer. Se quiser, assista aí o meu vídeo no canal sobre isso, ou deixe aqui nos comentários alguma pergunta que você tem, dúvida. Também pode entrar na nossa comunidade gratuita do canal Simplificando Paraguai, que tem contato diretamente conosco. Então nesse vídeo eu vou falar ponto a ponto desses 4 pontos que podem, em conjunto, ou algum deles, dificultar a questão da residência aqui no Paraguai. E no fim eu vou falar uma notícia boa que também nem tudo é só notícia difícil, né? Notícia que pode dificultar a sua vida, que está pensando aí o Paraguai como um plano B ou como um plano A de repente. Como você que está me assistindo deve saber, se não sabe, ainda está no início de busca, então eu que vou falar para você, a busca aqui pelo Paraguai está aumentando, principalmente de brasileiros. Muitos aqueles que preferem empreender aqui do outro lado da fronteira do que no Brasil, pelas dificuldades que a gente já conhece, impostas pelo governo federal, em sua maioria, e se esse governo continuar, a tendência é que essas dificuldades até aumentem. Então muitos, assim como nós, pensamos é melhor empreender no Paraguai do que empreender no Brasil, especialmente para quem vai iniciar. Para quem já está no jogo, dança conforme a música, muitas vezes consegue se adaptar. Agora, para quem vai iniciar, dá muito mais coragem iniciar no Paraguai do que no Brasil atualmente. Inclusive porque você pode muito bem empreender aqui e fornecer para o mercado brasileiro, por exemplo. Então essa procura tem aumentado, isso está nos números do setor de imigrações aqui do Paraguai, e com isso uma prova disso são as filas do Migramóvel, que é um mutirão que eles fazem aqui de residência. As filas começam no domingo, sendo que o atendimento de fato só começa na segunda. E isso, inclusive, está chamando a atenção dos próprios paraguaios que vão, filmam, tentam entender porque as pessoas, principalmente os brasileiros, estão vendo aqui o Paraguai como uma boa opção. Das 4 prováveis mudanças que podem acontecer nesse segundo semestre ou no início de 2027, começando pelo preço, o mais óbvio. Ou seja, aumenta a demanda, né? Aumenta a procura por a residência no Paraguai, naturalmente vai aumentar o trabalho do setor de migrações, e o governo aqui paraguaio pode muito bem ver como uma opção aumentar o valor. Esse valor ele não decorre de lei, portanto é fácil de ser aumentado, bastaria um ato executivo do governo para aumentar esse valor. Hoje a residência temporária em reais está cerca de R$ 2.500, que para a residência é considerado um valor baixo se você vê os outros países. O global dá cerca de R$ 3.300, aí já contando cédula, já contando as certidões que você vai precisar aqui do Paraguai. Eu geralmente falo assim, $800 você não vai passar aperto, vai conseguir fazer tudo. Então isso aqui, principalmente esses dois, o que hoje é R$ 2.500, pode sim ser aumentado justamente pela maior procura. Então essa é a primeira mudança provável. A segunda mudança provável, que tem ligação com o valor que você paga para fazer a residência temporária, vem da renda. Ou seja, tanto eles podem aumentar o preço para que tentem captar pessoas com mais poder aquisitivo para vir para cá, ou seja, pessoas que vão empreender e gerar emprego, quanto há aí uma conversa que pode ser exigido uma renda, né, um patrimônio mínimo para vir ingressar e residir aqui no Paraguai. Por quê? Porque eles não têm interesse em pessoas que vêm buscar emprego. Aqui o emprego ainda não é pleno, então eles precisam, obviamente, primeiro empregar os próprios paraguaios
para daí, se sobrar, empregar as pessoas que estão fora do país, né? Isso qualquer país pensa assim. Mas se você vem empreender, eles têm sim incentivos justamente porque você vai gerar empregos. Então essa questão da renda, do patrimônio mínimo, já é uma exigência de alguns países e pode vir a ser também uma exigência aqui do Paraguai. A terceira mudança que pode haver é a questão do aumento do prazo. Como eu falei, a procura por residência aqui no Paraguai tem aumentado muito, ano após ano. E isso pode fazer uma consequência óbvia, é que se aumente o prazo para conceder essa residência. Hoje o prazo prazo oficial de 90 dias, tanto para a questão da residência quanto para a questão da cédula, mas se você conversa com os funcionários de imigrações e identificações, que é respectivamente que faz cada documento, eles já falam assim, 90 a 120 dias, 90 a 120 dias, ou seja, no oficial é mas pode demorar até 4 meses, e não adianta você fazer a residência temporária e não fazer a cédula, porque é com a cédula que você consegue abrir conta, que você consegue tirar a sua licença de conduzir e outros pontos. Então você só nasce mesmo para o Paraguai quando você tiver a cédula. Então tem que levar em conta os dois documentos e cada um aí tá dando 90, 120 dias justamente por esse aumento aí na busca, né? Então essa procura pode ter como consequência um aumento oficial do prazo para entregar esses documentos. Essa quarta mudança que está sendo ventilada aqui é uma entrevista, ou seja, nos Estados Unidos, por exemplo, já existe uma entrevista extensa para saber o que você vai fazer lá, e aqui, até na minha experiência, quando fui pedir no Migramóvel a residência temporária, eles, vamos dizer assim, fizeram uma mini entrevista, vieram, perguntaram o que eu ia fazer lá, qual que era a minha profissão. Então vamos dizer que já existe um protótipo dessa entrevista, o que pode evoluir a partir do segundo semestre ou de 2027 para uma entrevista mais densa. E de novo, pessoal, falo essas consequências, justamente porque a procura está muito alta. E é natural, quando um país é muito procurado, que ele aumente o filtro, né? Que ele dificulte realmente essa entrada, porque se fica muito aberto e se tem muita procura, pode vir, como eu falei, pessoas que têm objetivos que não estão de acordo com o objetivo governamental. O objetivo governamental é, claro, trazer empresas, fábricas, para que gerem impostos e gerem empregos aqui para o país também. Como eu falei, no final ia trazer uma notícia boa, e essa notícia boa é a digitalização dos processos. O setor de imigrações está estudando para implementar a digitalização dos processos e deixar de mexer com uma papelada, com um monte de papel como é hoje em dia. Que isso a gente sabe, né? No Brasil já foi assim. Muitas vezes quando você lida com papel acaba perdendo, os processos se atrasam por essa, às vezes, displicência. Mais uma vez que é digital, está lá na nuvem, está guardado, então essa mudança é muito positiva. Aqui, ó, a notícia que saiu direto do site de imigrações, que estão estudando e provavelmente vão implementar, se não for esse ano, no ano que vem, até porque os procedimentos aqui são centralizados em Assunção. Então você pega um calhamação lá do seu processo, manda para Assunção, depois ele volta para a cidade onde você deu a abertura, e aí isso atrasa o processo. Então, se houver essa digitalização, é uma coisa muito positiva, que inclusive pode até amenizar essa questão que eu falei do prazo, né? Então, ou seja, o prazo, a tendência é aumentar na medida que há mais procura, mas se for digitalizado, pode haver uma equalização e manter no mesmo prazo, ou quem sabe até no melhor dos mundos, diminuir esse prazo. Fiz esse vídeo como forma de te alertar em relação a essas dificuldades. Se você já está pensando nisso, já está num estágio mais avançado, a minha sugestão é que você acelere para aproveitar as regras que estão valendo hoje, e peço para você deixar o like aqui nesse vídeo, deixe o seu comentário com sua dúvida ou entre na comunidade gratuita, que aí você fala diretamente comigo no WhatsApp, a gente pode trocar uma ideia se tiver dúvida, se não tiver algo esclarecido que a gente pode trocar, e o network é sempre positivo, beleza? Por esse vídeo é isso, valeu!